Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos internautas que frequentam e acessam o site Sou Patos, que é um site de notícias de Patos de Minas, mas um site voltado para notícias cultural, que não busca trazer aquelas notícias sanguinárias que trazem uma baixa estima para as pessoas. Pelo contrário, é um site que traz notícias positivas, que busca acrescentar a vida das pessoas. Meu nome é Hernani Espanholo, eu sou um ser humano, filho de Márcio Espanholo e Bernadette Rabelo Espanholo. Sou advogado, um título que ostento com muito orgulho, e hoje, atualmente, além da advocacia, eu exerço um cargo comissionado na Câmara dos Vereadores, onde sou assessor parlamentar do vereador José Luiz Borges Júnior. Eu gostaria de deixar claro que eu nunca tive qualquer contato com a política, nunca tive qualquer apadrinhamento político. E hoje, se eu estou ocupando um cargo comissionado, prestando assessoria jurídica ao vereador José Luiz Borges Júnior, é por causa da minha competência, uma vez que eu só o vir a conhecer depois que ele foi eleito. Então hoje nós estamos tentando trabalhar em prol da população, fazendo o máximo possível, de maneira que a cidade se beneficie do trabalho do Legislativo e nós possamos ter uma cidade ótima para se viver. Bom, a questão relativa ao processo administrativo e disciplinar que foi aberto na Câmara contra mim, eu confesso para vocês que me afetou profundamente. Afetou meu íntimo, afetou minha honra, afetou minha imagem, pelo fato de que eu sou advogado, atuo na área criminal há vários anos, atuo na área administrativa há vários anos, tenho um vasto conhecimento jurídico e jamais exporia a minha imagem ou jamais cometeria qualquer crime ou infração administrativa, porque isso não faz parte de mim. O que aconteceu foi que tiraram uma foto minha, na verdade, eu postei nas redes sociais, segurando um brinquedo dentro do gabinete do vereador José Luiz. Um brinquedo que parecia uma arma de fogo. Essa foto, alguém tirou um print dessa foto e enviou para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, no uso das suas atribuições legais, abriu um processo administrativo. Eu acredito, conforme o vereador José Luiz já se posicionou, e eu comungo desse posicionamento dele, que esse processo administrativo ele não precisaria ter sido aberto, uma vez que, caso houvesse tido uma apuração preliminar, caso o diretor ou mesmo o presidente tivesse ido até o gabinete, eles teriam constatado que não haveria necessidade de se desviar três funcionários efetivos da Câmara para integrar uma comissão que, vou te contar um negócio, fez um trabalho melhor do que muita gente por aí. Fizeram um trabalho extensivo que acabou culminando com a conclusão inevitável de arquivamento do processo. E isso não foi noticiado pela imprensa. Bom, a questão de onde surgiu a denúncia, ela não consta no processo, mas a gente sempre tem algumas suspeitas. Então, eu acredito que a denúncia partiu de um adversário político do vereador José Luiz ou de algum vereador que se sente, de certa forma, ameaçado pela atuação do vereador José Luiz, ou que algum vereador que esteja sendo sombreado pela atuação do vereador José Luiz, e acabaram por querer me retirar do jogo político a fim de enfraquecer a atuação dele, uma vez que eu sou o assessor jurídico, sou o responsável pela análise legislativa das leis que ele apresenta, sou responsável pela análise e até mesmo pela elaboração dos textos das leis que ele apresenta, tirando o fato de que a maioria das leis que ele apresenta na Câmara é de iniciativa dele própria, são iniciativas que ele recebe da população, e ele busca fazer um trabalho para satisfazer não só aqueles que votaram nele, mas todos os cidadãos patenses. Tanto é que já foram apresentados projetos que regulam o uso da inteligência artificial no município, foram apresentados projetos apresentados e aprovados, projetos que inclusive incluem na educação municipal, na rede municipal de ensino, a educação ambiental. Então é um vereador que tem propostas muito
efetivas em relação ao funcionamento da cidade. E talvez isso venha causando um incômodo, não sei se nos outros vereadores, não sei se nos inimigos políticos ou adversários políticos, mas alguém tem se sentido incomodado e alguém tem tentado de alguma forma sabotá-lo. E não só com essa denúncia, com outras também. Bom, a pergunta é sobre a relação entre os parlamentares e sobre a relação entre os assessores parlamentares. Eu gostaria de dizer, e eu acredito que todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente do bem. Eu me relaciono muito bem com todas as pessoas. E desde o primeiro dia que eu pisei o pé naquela casa legislativa, eu busquei auxiliar todos os vereadores de uma maneira conjunta, sem fazer distinção de partido, de pessoa. Então, eu acredito que a minha relação com todos é uma relação extremamente positiva. Eu me considero amigo de alguns e me considero colega de outros. Mas eu tenho um grande respeito pelo cargo do vereador, por aqueles que ocupam o cargo dos vereadores. Respeito, inclusive, tenho o maior respeito ainda pelo cargo da presidência da Câmara. Eu acredito que cada um ali age dentro dos limites da lei e de acordo com sua própria consciência. Então, quando a gente fala em relacionamento, a gente vê que existe um relacionamento diante das câmeras e um relacionamento fora das câmeras. Eu, particularmente, me porto igual, tanto na frente quanto atrás. Então, eu acredito que o relacionamento, do meu ponto de vista, com todos, é muito bom. Essa questão do dia do presidente Lula, que foi um projeto que deu uma polêmica muito grande aqui em Patos de Minas, ele acabou sendo retirado de pauta. Noticiaram aí gigantescamente que foi por ele ter sido declarado inconstitucional pela Procuradoria da Câmara Municipal. O problema foi o seguinte, ele não foi declarado inconstitucional pelo fato de se ter quisto colocar como dia do presidente Lula o dia 1º de abril. O problema estava na inserção no calendário municipal do dia do presidente Lula. Isso gerou um grande problema para a Câmara, porque vários outros projetos já foram aprovados e foram incluídos no calendário oficial do município. Aí fica a pergunta, esses outros projetos que foram aprovados e foram incluídos no calendário oficial do município são inconstitucionais? Ou eles não são inconstitucionais somente porque não foram pedidos pareceres jurídicos no momento em que foram apresentados? Esse projeto ele serviu como uma forma de protesto do vereador em desfavor do atual governo, uma vez que ele ocupa o espectro político oposto do governo atual. O vereador José Luiz é um vereador conservador de direita, que vem fazendo um trabalho extremamente positivo para a sociedade, e ele quis lembrar à sociedade que o momento em que nós estamos vivendo hoje, essa dificuldade que todos os brasileiros estão passando, se dá única e exclusivamente em razão da eleição presidencial. O problema de nós todos hoje é o problema chamado governo federal, e isso eu digo como cidadão, é uma opinião pessoal. Eu tenho até receio, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, porque a liberdade de expressão garantida na Constituição parece que está sendo relativizada. Sobre a questão da descriminalização do uso de drogas pelo STF, eu acho um erro gigantesco. Gigantesco pelo seguinte: primeiro passo, a gente tem que entender que quando da promulgação da Lei 11.343, ela despenalizou o uso de drogas. Ou seja, não há pena de prisão para quem é pego portando droga para uso pessoal. Quando o Supremo chamou para si, na verdade não chamou para si, isso tudo se deu em decorrência de um recurso originado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde um rapaz foi preso com 3 gramas de maconha e essa prisão dele foi mantida. A discussão sobre a prisão dele foi levada, chegou até o STF através da Defensoria Pública e começou-se essa discussão sobre a constitucionalidade do artigo 28. E o artigo 28 da Lei de Drogas, ele diz que é crime ter ou portar drogas em desacordo com a determinação legal ou sem a devida autorização.
Só que o problema todo está no seguinte: a lei de drogas em si, ela não define o que é drogas. Então, a definição de drogas ela é retirada de uma lista da Anvisa, onde estão todas as substâncias que são consideradas ilícitas no nosso país. Quando o Supremo Tribunal analisa o artigo 28 como um todo, a gente se vê diante de um problema. Por quê? O artigo 28 ele não fala lá sobre maconha, sobre cocaína, sobre heroína, sobre LSD, sobre êxtase. Não, ele fala de drogas no geral e remete a essa lista da Anvisa. Então, do meu ponto de vista, é impossível para o STF relativizar o que seria drogas, o que seria proibido, o que seria permitido. Descriminalizar as drogas totalmente ou parcialmente seria, de certa forma, usurpar o poder que é do legislativo. Aí que está a grande questão. O STF ele não tinha que julgar essa questão. Porque, primeiro, se ele analisar essa questão e estabelecer um parâmetro sobre o que é usuário e o que é traficante, vai acabar acontecendo como aconteceu em outros lugares onde as drogas foram liberadas. Eu acredito que essa discussão sobre liberação ou não de drogas, seja ela maconha, cocaína, heroína, LSD, qualquer tipo de droga, ela tem que partir do Poder Legislativo, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo. Não podem 11 homens decidirem o futuro de 200 milhões de brasileiros. E quando eu digo o futuro de 200 milhões de brasileiros, é o futuro que esses brasileiros terão que enfrentar no momento em que eles declararem a inconstitucionalidade do artigo e declararem que, por exemplo, só a maconha está liberada. Só que vão sofrer uma enxurrada de ações, porque no momento em que se declara a inconstitucionalidade do artigo 28, ele se declara como um todo. Eu não vejo juridicamente possível delimitar a liberação somente para a maconha. Ou libera tudo e declara inconstitucional o artigo 28, ou não libera nada e chama a responsabilidade do Congresso Nacional, através do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para que eles resolvam essa questão e ponham um ponto final. Porque a gente tem aí exemplos de outros países onde houve a liberação das drogas que a sociedade acabou afundando. Um exemplo que a gente tem é o estado do Oregon, nos Estados Unidos, onde descriminalizaram todo tipo de droga. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o índice de criminalidade aumentou, o índice de overdose aumentou e acaba que o tratamento para os usuários está em baixa. Então, não é a melhor saída para o Brasil a liberação das drogas, muito menos através de uma decisão do STF. Bom, eu acredito que um ponto de divergência tinha que ser entre a descriminalização das drogas ou a não descriminalização das drogas. Porque quando se fala em divergência, ou é pelo sim ou pelo não. O que acontece? Quando o ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, ele deu o seu primeiro voto, ele votou pela liberação total das drogas. E somente depois ele veio depois do ministro Alexandre de Moraes dar o seu voto, ele mudou o voto dele para trazer critérios específicos para delimitar o que seria um usuário e o que seria um traficante. Estabeleceram ali uma porcentagem de gramas entre 25 e 60, uma quantidade de pés de maconha que a pessoa poderia portar. Mas o problema todo está no seguinte: o STF está legislando, ele está novamente usurpando o que era de competência dos senadores e deputados que foram eleitos para representar o povo. 11 ministros que não foram eleitos, não receberam votos de ninguém, decidindo o que se pode ou não se pode fazer no Brasil, é para mim uma inversão dos valores, é uma desarmonia entre os poderes da República. No caso em específico, é bom a gente deixar consignado que quando eu disse que existe divergência, e a divergência chegou até a me surpreender, porque o ministro Cristiano Zanin votou contra os demais ministros. A gente tem que lembrar que hoje
o placar está 4 ou 5-1, se eu não me engano. Basta mais um voto favorável à descriminalização e o julgamento já se forma a maioria e o entendimento pode passar a ser aplicado. Então me preocupa muito essa decisão e como serão os efeitos dessa decisão na saúde pública do Brasil. Bom, eu acredito que em alguns locais onde o Estado tem um controle efetivo sobre como as coisas funcionam, a legalização da maconha acaba por ser um negócio muito lucrativo até mesmo para o Estado. Primeiro pelo seguinte, o Estado tem uma fonte de receita a mais. Segundo porque ele diminui uma fonte de receita do crime organizado, dos traficantes de drogas. Mas o que a gente vê, e que o Brasil está muito distante, que esses estados, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, onde as drogas foram, de certa forma, liberadas, nós temos aí o exemplo, por exemplo, na Europa, em Amsterdã, onde existem coffee shops e as pessoas são permitidas comprarem e portarem maconha e não outras drogas, que se tornam até mesmo um atrativo cultural para aquele lugar. Mas eu acho que nós, como Brasil, nós somos imaturos e juridicamente mais imaturos ainda, porque nós não temos uma capacidade fiscalizatória suficiente e necessária para lidar com um problema desse. Porque mesmo que eles descriminalizem o uso de drogas, a venda de drogas ilegais ainda existirá. Então eles não estão resolvendo um problema. Porque eles liberando o uso de drogas, eles descriminalizando o uso de drogas, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de usuários, porque muitas das vezes as pessoas hoje não usam drogas com medo da punibilidade que existe prevista na lei, mesmo que exista a despenalização do uso, ainda é proibido. E isso serve de desestímulo à população. A descriminalização servirá de estímulo e isso com certeza não trará benefícios para o país. Bom, para quem assistiu a entrevista até agora, eu queria só deixar claro o seguinte: eu nunca na minha vida havia tido nenhum tipo de cargo público ou comissionado ou me candidatei a algum tipo de coisa. Por quê? Eu aprendi com meus pais a nunca ter rabo preso, a nunca dever nada e nunca pedir favores para as pessoas. Eu agradeço imensamente a confiança que o vereador José Luiz Borges Júnior depositou em mim e espero prestar um serviço à altura do trabalho que ele vem executando perante a Câmara dos Vereadores e perante a população. E espero que aqueles que desejam mal, que a própria vida se incumba de ensiná-los que não se paga o bem com o mal, não se procura destruir a imagem de uma pessoa simplesmente porque aquela pessoa está fazendo um serviço melhor que o seu. A gente busca sim trabalhar da melhor maneira possível e eu acredito que o profissionalismo, a maturidade intelectual, a maturidade legislativa, ela é essencial para qualquer cidadão em qualquer momento da sua vida. Falta para as pessoas conhecimento, porque hoje, pelo visto, nós temos especialistas em tudo. E você que assistiu aqui até agora, até esse momento, eu acredito que você está além da maioria, porque se interessa por temas que são relevantes para a nossa nação. Meu muito obrigado a todos.